porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pastor. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e por cada uma das decisões que você tomou. Estranho essa forma de falar? Pois então, o nosso tema de hoje é arrependimento. A Igreja de Cristo muitas vezes não consegue entender o que a palavra arrependimento quer dizer de verdade. Porque quando eu penso que eu não vou sofrer consequências nenhuma por causa do erro do outro e eu enxergo a igreja como um corpo, muitas vezes eu me eximo, eu estou me isentando de compreender o que pode causar na vida de um ser humano os erros que ele mesmo faz. Melhor dizendo, existem momentos em que nós entendemos que a Bíblia trata o ser humano como um modelo daquilo que é a igreja. A igreja tem um corpo, assim como nós, como seres humanos, temos o nosso corpo. Mãos, pés, olhos, orelhas, tudo precisa funcionar de uma forma direta e sincronizada para que nós consigamos alcançar um bom resultado naquilo que fazemos, ainda que seja dormir. Porque mesmo dormindo existe uma sincronia que permite que uma parte do corpo esteja ativado, funcionando normalmente, enquanto a outra parte está relaxada. Isto é sincronia. O corpo trabalha com o auxílio das juntas e vai, como diz Paulo lá no livro de 1 Coríntios, trabalhando as realidades espirituais dentro de uma função corporal. O ser humano tem uma forma de interagir e nós precisamos entender o corpo igreja. O corpo igreja, ele também precisa estar sincronizado. Assim como um ser humano pode usar o seu corpo nas suas devidas partes e uma delas não está funcionando tão completamente quanto deveria, assim também a igreja. Existem partes do ser igreja, do corpo de Cristo, que pode tomar uma atitude errada e levar consigo toda a igreja, isto é, ter resultados ruins para todos. Vamos pegar um exemplo disso. Biblicamente falando, o profeta Daniel, ele viveu uma situação bem complicada. Por quê? Na época, ele estava lá nas terras de Jerusalém e ele era um dos estudantes da época, com 20 e poucos anos, uma pessoa, estava sendo preparado para ser alguém da elite de lá. Um jovem que temia Deus, um homem cheio de poder de Deus. Mas foi levado para a Babilônia. E ele foi levado para a Babilônia por quê? Porque o corpo todo ali relativo a Jerusalém e o povo dele havia tomado decisões erradas. E Deus precisava salvaguardá-lo e tirá-lo do meio daquele povo. Por quê? Porque haveria uma destruição iminente. Deus estava trabalhando aquela situação, estava separando e colocando ali em Babilônia, apesar de parecer ser um local de sofrimento, mas na verdade foi um local de resguardo. Deus disse: eu vou tirar o meu povo que está mais obediente, colocar ali na Babilônia e vou tratar Jerusalém. E ele começou a tratar Jerusalém. Então, o fato de Daniel ter que estar na Babilônia, não estar mais no meio do seu povo propriamente dito, foi um fator de uma situação em que o corpo, chamado
social, que é a cidade de Jerusalém, todo aquele povo tomou atitudes erradas e houve uma consequência disso. No livro de Daniel, no capítulo 9, fala a respeito de um momento quando Daniel percebe que o que tinha sido dito pelo profeta Jeremias, de que eles permaneceriam ali na Babilônia durante 70 anos, então estaria sendo trabalhado e eles voltariam para a cidade deles. Por quê? Porque o tempo que foi determinado para que ficassem distantes foi 70 anos. E ele então faz uma oração muito interessante, porque lembre-se que Daniel era um homem que realmente respeitava Deus, amava Deus, ele estava realmente interessado em ver o que Deus estava fazendo, o que Deus tinha para fazer com a vida dele e com o povo. Mas ele foi um dos que tiveram consequências, ainda que não tão graves quanto o povo, mas entrou dentro das consequências. E ele ora da seguinte forma, Daniel capítulo 9, versículos 2 em diante. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Escrituras Sagradas, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei o meu rosto ao Eterno, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E orei a Deus, e expressei a seguinte confissão: Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e da tua lei. Não temos dado ouvido aos teus servos, os profetas, que pregaram em seu santo nome aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. E ele começa a fazer uma oração pedindo perdão, se arrependendo por tudo aquilo que havia acontecido naquele período anterior ao seu estar ali em Babilônia, e quando aquele corpo que estava relacionado com Israel, na verdade os judeus, ele acabou se transformando num momento de remissão ali. Ele pede perdão pelo pecado do corpo de pessoas chamadas judeus na época. Sabe, eu queria que você entendesse, porque muitas vezes nós não conseguimos entender por que o pecado do outro, eu que tenho que sofrer a consequência, ou o que está acontecendo. Vamos supor que na imagem de um corpo de uma pessoa, aquela pessoa, um rapaz, que seja um motoqueiro, isto é, ele vai com a sua moto e o motoqueiro ele tem uma habilidade no trânsito de passar entre os carros, mas em determinado momento o seu olhar decide que vai passar entre determinados carros e ele não foca direito, ele não consegue, ele vai, mas ele tem uma visão distorcida daquele espaço e ele acaba sofrendo um acidente. Quando ele sofre esse acidente, quem é que vai sentir as dores dos erros que o olho fez? O olho errou no cálculo e o corpo todo está sofrendo. Sofre os joelhos, sofre a perna, porque provavelmente no mínimo vai acontecer arranhões, vai sofrer os cotovelos, vão sofrer áreas e áreas do corpo, fora a dor da queda. Então, não é apenas o olho que falhou, o olho
falhou, mas todo o corpo sentiu. Quantas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo que durante estes últimos tempos pecaram e tiveram momentos de largar tudo, fazer coisas terríveis. Corpo de Cristo, eu estou te chamando ao arrependimento por estas pessoas, porque nós todos podemos estar entrando num processo de sofrimento pelos erros, porque os erros vão levar a situações em que o corpo perde a sua força. Você me entende? Eu estou te chamando a um arrependimento pelo pecado de todo o corpo de Cristo. Vamos trabalhar isso no próximo vídeo.